Olá, bem-vindo a mais um Farol Diário. Olá, sejam bem-vindos. Vamos refletir com base na palavra de Deus, o quanto ela pode nos abastecer e nos guiar para todos os nossos desafios do dia a dia no contexto de família e de negócios. E a reflexão de hoje está em Lucas, capítulo 13, dos versículos 18 a 21, e diz assim: Jesus dizia: "Aqui é semelhante o reino de Deus? Com o que eu poderia compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pegou e lançou em sua horta. Ela cresce, torna-se árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos." E disse ainda: "Com o que eu poderia comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Belíssima reflexão sobre o reino de Deus. E o reino de Deus ele é intrigante aos olhos humanos, né? A lógica nossa humana. Então é preciso um exercício para a gente entender cada vez mais e com cada vez mais intimidade com Deus e entender essa lógica de Deus sobre o reino de Deus e o projeto dele para as nossas vidas. Ele começa falando da mostarda. A mostarda muitas vezes é considerada uma praga, né? Que cresce num contexto que ela é jogada, a semente é jogada, cresce de maneira insistente, persistente, e ela se espalha, se torna uma planta robusta, né, em alguns tipos de espécie. Então a gente pode remeter aí ao conceito de persistência. Mesmo pequenos, como uma semente de mostarda, devemos ser persistentes para fazer parte do reino de Deus. E muitas vezes a gente tá lá, né, persistindo na caminhada, no servir a Deus, e às vezes nos acontece alguma coisa, alguém nos deixa chateado, e daí acabamos pensando em desistir, né, isso não é para mim não, vou ficar quieto no meu canto, não vou mexer com isso, não vou me incomodar, né, com as coisas, outra pessoa faz, não tem necessidade de eu estar aqui, mas na verdade não, né? Na verdade a gente precisa ser perseverante, e aqui é no servir, né? No falar de Deus. Então sempre, independente da dificuldade, independente do que nos coloca para baixo, independente de qualquer coisa, temos que continuar perseverantes para anunciar o reino de Deus. E quando a Vera fala no servir, no anunciar Deus, não é só num contexto de altar, de templo, estando ali numa igreja, numa missa, numa pregação, num retiro, mas no cotidiano, no dia a dia, né? Num encontro de família, numa reunião de negócios. Eu tive uma oportunidade essa semana, por exemplo, de falar sobre o amor de Deus, que precisa reinar entre as pessoas, na relação das pessoas. E num network, num contexto de negócio, numa relação comercial, a gente também pode explorar de forma positiva a grandiosidade que é o amor de Deus. E, mesmo sendo pequenos, poder plantar grandiosos resultados na vida das pessoas e na sua vida também, né? Porque à medida que você entrega a graça, essa graça está passando por você e um bom tanto dessa graça de Deus fica contigo. E depois ele ainda compara, né? Jesus ainda compara o reino de Deus com o fermento, né? O fermento, ele é invisível, né? A gente pensa assim, vamos colocar o fermento no bolo. Para que serve, né? O fermento no pão ali, ele tá ali, a hora que você mistura ali na massa, ele some, né? Mas ele é de extrema importância, né? Se a gente não colocar o fermento, o bolo não cresce, o pão não cresce. Então, assim, mesmo às vezes sendo invisíveis, né, aos olhos humanos, mesmo as pessoas não enxergando o quanto você faz pelo reino de Deus, você tá ali, né, para fazer crescer, para fazer multiplicar
aí a conversão das pessoas, né? No caso do fermento, você vê, ele é irrelevante mesmo, né? 3 medidas de farinha para uma de fermento, né? É muito mais a farinha do que o fermento. Então ele é praticamente invisível, como a Vera falou. Mas ele na ação dele, ele exala, por exemplo, um mau cheiro, né? Um incômodo na vida das pessoas, um incômodo no contexto que o fermento está. E também o reino de Deus, ele traz um pouco disso, né? O quanto a gente acaba incomodando as pessoas, muitas delas, por estar falando das realizações que Deus promove na nossa vida. Então também tem a pegada de perseverança, tem a pegada de coragem, de falar as verdades, isso acaba incomodando. E eu e o Hélio, a gente sempre comenta, né, que às vezes a gente deixa os nossos filhos com os avós para poder servir, né, e muita gente critica, né, estão deixando de novo para ir lá servir a Deus e tal, e daí a gente comenta entre nós, né, se fosse para ir num barzinho, se fosse para sair, se fosse para fazer as coisas do mundo, daí tava tudo bem. Aí tá tudo bem deixar os filhos com os avós. Agora, se é para servir, de novo eles estão lá, deixando os filhos para servir, né? Então, é um sinal de que realmente incomoda muito as pessoas esse anúncio ao reino de Deus, e temos que ser perseverantes. Talvez o sinal do incômodo é o sinal que a gente está no caminho dessa busca de santidade, um caminho rumo ao céu. É isso. Exercício, Vera. O exercício, então, é que sejamos persistentes na nossa vida de oração e na nossa vida de persistência aí, de levar o reino de Deus a todos ao nosso entorno. Vamos anunciar, conforme o nosso Deus nos ordena. Deus abençoe você, fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.